Olá, bem-vindos ao canal Elite. Se ajeita aí no trono, porque hoje vamos falar de um homem que não só conquistou terras, mas fundou um império que durou mais de 600 anos. Sim, meu povo, hoje o papo é sobre Osman, o cara que transformou um pequeno beylik turco na potência otomana. A novela O Otomano chega com batalhas épicas, intrigas de cair o turbante e um protagonista que não tem tempo pra mimimi, só pra guerra, estratégia e poder. Mas será que tudo que a série mostra é real? Será que Osman era mesmo filho de Ertugrul ou tem treta na genealogia? E mais, quem foram os personagens históricos que ajudaram a moldar o destino do império? Bora desembainhar a espada do conhecimento e separar fato de ficção. Então, já chega metendo aquele like, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem histórica que tem mais reviravoltas do que um cerco a Constantinopla. Hoje a gente vai desembainhar a espada do conhecimento e mergulhar na saga épica do homem, do mito, da lenda. Osman Bey, o cara que não só fundou um império, mas também deu o pontapé inicial numa das maiores novelas da Turquia. Sim, senhoras e senhores, estamos falando de O Otomano, Kuruluş Osman, a novela turca que tem mais batalha do que reunião de condomínio e mais reviravolta do que novela mexicana. Estreou em 2019 e já tá na 6ª temporada. Porque turco não brinca em serviço quando o assunto é drama, traição e guerra. No papel do nosso protagonista temos Burak Özçivit, o galã que conquistou corações e territórios. Ele interpreta Osman, herdeiro da tribo Kayi, um guerreiro brabo que vê sua galera sendo ameaçada pelos bizantinos e mongóis e decide que, se é pra brigar, ele vai brigar bonito e com estilo. Spoiler: o cara não só se defende como funda o Império Otomano, que depois vira uma das potências mais cabulosas da história. E claro, como toda boa novela, temos traições, guerras, romances, alianças improváveis e até uns questionamentos históricos, porque a verdade sobre Osman é mais misteriosa do que senha de Wi-Fi de vizinho. Alguns historiadores até acham que ele pode nem ser filho legítimo de Ertugrul, o que só deixa a treta mais interessante. Se você curte um Game of Thrones versão turca, com armaduras brilhantes, espadas afiadas e uma trilha sonora que te faz sentir num campo de batalha, O Otomano é seu novo vício. Agora me conta aí nos comentários. Você já assistiu? Acha que Osman era raiz ou Nutella? E quem é seu personagem favorito? Solta a voz e bora debater essa saga épica. Agora vamos falar sobre o elenco de O Otomano. Vamos começar com Osman Bey, interpretado por Burak Özçivit, o brabo dos brabos. Filho de Ertugrul, líder nato, mestre da tática e dono do maior Vai-Dar Ruim da Anatólia. Ele não apenas funda o Império Otomano, mas também finca a bandeira no coração dos inimigos. Bala Hatun, interpretada por Özge Törer, a mulher que não apenas conquistou Osman, mas também a história. Musa, guerreira e dona do melhor game sense da série. Orhan Bey, interpretado por Yiğit Usan, o filho que teve que carregar o legado do pai. Conquistador de terras, corações e polêmicas genealógicas. Quem era a mãe dele mesmo? Alaeddin Pasha, interpretado por Hakan Yılmaz, o irmão que preferiu ficar nos bastidores, mas puxava as cordas como ninguém. Visionário, estrategista e o primeiro CEO otomano. Holofira Nilufer Hatun, interpretada por İpek Karapunar, a refém que virou rainha. Era bizantina, virou muçulmana e cravou seu nome na dinastia otomana. Mihail Kozis, interpretado por Huzgar Aksoy, o bizantino que jogou nos 2 times. Infiltrado, espião e fiel até o fim. Virou muçulmano e sumiu da história. Lenda ou mito? Sultão Mesud II, interpretado por Seda Yıldız, o cara que teve mais idas e vindas no trono do que novela mexicana. Governava no papel, mas quem mandava eram os mongóis. Curiosidades que vão explodir sua mente. Osman existiu mesmo? Acredite se quiser, mas tem gente que duvida. O historiador Koprulu diz que talvez o cara nem fosse filho de Ertugrul. Primeira biografia turca? Só no século XV alguém escreveu sobre Osman, ou seja, 100 anos depois.
Memória seletiva da galera. Quem foi o primeiro sultão? Orhan teria sido o primeiro a se autoproclamar sultão, mas há quem diga que foi Murad I. Fofocas da realeza otomana. Orhan morreu de tristeza. Dizem que ele ficou tão mal com a morte do filho que simplesmente desistiu de viver. Drama digno de Oscar. O mistério chamado Osman, ele existiu mesmo? Segura essa. O próprio fundador do Império Otomano pode ser uma lenda maior do que se imagina. Quase nada se sabe sobre a real vida de Osman Gazi. O historiador Mehmed F. Koprulu sugere que a narrativa de Osman pode ter sido turbinada depois da ascensão dos otomanos, como uma baita estratégia de marketing político. Então, será que Osman foi o maior influencer medieval da história? Quem é a mãe do próximo sultão? Escolha sua opção. Orhan, o filho e sucessor de Osman, tem um problema digno de novela turca. Ninguém sabe ao certo quem foi sua mãe. Alguns juram que foi Malhun Hatun. Outros dizem que foi Bala Hatun. Se fosse hoje, já ia rolar um exame de DNA ao vivo no Casos de Família da Anatólia. O vizir que preferiu a caneta à espada. Alaeddin Pasha, segundo filho de Osman, não queria saber de batalha. Enquanto Orhan pegava na espada, Alaeddin preferia pegar na caneta e nas artes. Ele chegou a ser convidado para dividir o império com o irmão, mas recusou e virou vizir. Ou seja, em vez de lutar pela coroa, ele preferiu ser o braço direito do chefe. Visão estratégica ou medo de apanhar no campo de batalha? Casamento arranjado? Que nada! Foi uma conspiração! Nilufer Hatun, também conhecida como Holofira, era filha de um governador bizantino que planejava assassinar Osman num casamento. Mas Mihail Kozes, o espião mais estiloso da época, estragou os planos e Osman deu o troco. Tomou o castelo e levou a moça junto. Ela se converteu ao Islã, casou com Orhan e virou mãe de Murad I, futuro sultão. No fim, o casamento foi real. Só não foi com quem os bizantinos esperavam. O espião que saiu do frio e entrou no Islã. Mihail Kozes começou como um comandante bizantino, mas virou brother de Osman e trabalhou como espião a favor dos otomanos. No meio do rolê, ele se converteu ao Islã e adotou o nome de Abdullah. Se fosse em um filme, seria o equivalente ao infiltrado que troca de lado porque viu que os mocinhos eram mais B10. Morte por tristeza? Sim, isso aconteceu! Orhan, que expandiu os domínios otomanos, morreu abalado após perder seu filho mais velho, Suleiman. O cara era guerreiro, conquistador, administrador. Mas no fim, um coração partido foi sua ruína. Nem todo líder morre na batalha. Alguns caem diante da dor da perda. O sultão que governava, mas não mandava em nada. Mesud II, o último sultão seljúcida da Anatólia, passou mais tempo sendo deposto e voltando ao trono do que realmente mandando em algo. Segundo a história, ele era tipo aquele chefe que está lá só de enfeite, enquanto os verdadeiros donos do poder fazem o trabalho. No final, o sultanato de Rum sumiu do mapa e fortaleceu os otomanos. Se liga, guerreiros! Se você tá viciado em O Otomano e quer saber quem foi real e quem foi invenção da novela, cola aqui porque eu vou te contar tudo no melhor estilo historiador influencer. Osman Gazi, o cara, o mito, a lenda, literalmente. Primeiro precisamos falar do dono da bola, Osman Bey. Ele foi o fundador do Império Otomano, mas tem um plot twist. Quase nada se sabe sobre ele de verdade. Existem mais lendas do que fatos concretos. O historiador turco Mehmed F. Koprulu já disse que algumas histórias sobre ele podem ter sido inventadas depois da ascensão otomana, tipo um marketing histórico para justificar o poder da nova dinastia. Mas fato é, sem ele não teria Império Otomano. Orhan I, o herdeiro que não tinha certeza de quem era a mãe. Filho de Osman, mas de quem? Eis a questão. Alguns dizem que sua mãe era Malhun Hatun, outros juram que era Bala Hatun. O que importa é que o cara não ficou chorando a dúvida. Ele pegou a espada e expandiu o império. Ele conquistou Bursa e fez dela a capital, mandou construir a grande mesquita e até casou com Teodora, filha do imperador bizantino João VI. Só um detalhe, ela era tipo 50 anos mais nova. Na série, ele parece um adolescente em 1299, mas na real, já tinha uns 20 anos quando começou a agir. Tristeza da vida? Ele morreu de desgosto em 1362, depois que perdeu o filho mais velho, Suleiman, Alaeddin Pasha, o guerreiro da caneta. Irmão de Orhan, Alaeddin era um intelectual raiz. Enquanto a galera queria guerra, ele queria arte, escultura e religião. Quando Osman morreu,
Orhan até quis dividir o trono com ele, mas Alaeddin disse: Mano, governa você, eu te ajudo nos bastidores. E assim nasceu o primeiro vizir otomano. Ele foi o braço direito de Orhan até morrer em 1331. Nilúfer Hatun, a noiva que virou rainha. Ela nasceu Holofira, filha de um governador bizantino, mas o destino tinha outros planos. Seu pai tentou enganar Osman, convidando-o para um casamento que, na real, era uma emboscada. Mas Mihail Kozis, o maior X9 da época, entregou tudo e Osman tomou o castelo. No final, Holofira se converteu ao Islã, virou Nilúfer Hatun e casou com Orhan. Ela é a mãe de Murad I, um dos maiores sultões otomanos. Na tradição turca, dizem que ela viveu até os 100 anos. Será que rolou uma fonte da juventude secreta? Mihail Kozis, o espião que amava os otomanos. Esse aqui era bizantino, mas virou fã-clube de Osman. Ele começou como senhor de um castelo bizantino, mas com o tempo virou espião e informante de Osman. O cara tava tão no rolê que acabou se convertendo ao Islã, adotando o nome de Abdullah. Depois sumiu dos registros, mas seu neto, Gazi Mihal Bey, foi essencial para a expansão otomana. Mesud II, o sultão que mandava, mas não mandava nada. Esse aqui merece um prêmio de maior figurante da história. Mesud II foi sultão seljúcida da Anatólia 4 vezes, mas não conseguia se manter no trono porque os mongóis mandavam mais que ele. Oficialmente, Osman era vassalo dele, mas na prática, Osman era muito mais independente. No fim, o sultanato de Rum, que ele comandava, sumiu do mapa e fortaleceu o Império Otomano. Moral da história? Quem não se impõe, desaparece. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Qual desses personagens você acha que deveria ter mais destaque na série? Comenta aí que eu quero saber. Vale a pena assistir o Otomano? Se você curte uma boa treta medieval, com batalhas épicas, traições de cair o queixo e um protagonista que não foge do pau, o Otomano, Kuruluş Osman, é um prato cheio. A novela turca traz a saga de Osman, o guerreiro da tribo Caí, que não só enfrenta os temidos impérios mongol e bizantino, mas também funda nada menos que o Império Otomano. Se isso não te convenceu, só digo uma coisa. Tem romance, tem conspiração e tem espadas voando pra todo lado. Onde assistir? Nada de desculpa. O Otomano pode ser encontrado no YouTube e no Dailymotion. Só dar aquele play maroto e se jogar nesse universo cheio de intrigas e guerreiros casca-grossa. Com 6 temporadas e um elenco de peso, a série consegue misturar história e entretenimento de um jeito que prende. O roteiro tem umas viajadas? Com certeza! Mas quem liga? A gente tá aqui pra ver Osman chutando traseiros e conquistando terras. Os efeitos podem não ser nível Hollywood, mas o clima imersivo, os figurinos impecáveis e a trilha sonora épica compensam qualquer escorregada. Nota da casa, 7,5 de 10 pontos. História, 8 de 10 pontos. Tem base histórica, mas com aquele tempero dramático que a gente ama. Ação, 9 de 10 pontos. Batalhas bem coreografadas e momentos de tensão garantidos. Romance, 7 de 10 pontos. Nem só de guerra vive Osman, mas as histórias de amor poderiam ter mais profundidade. Fidelidade histórica, 6 de 10 pontos. Rola uma liberdade criativa, mas quem liga? O entretenimento compensa. Nossas recomendações. Se curtiu o Otomano e quer mais tramas épicas com ação e intrigas, dá uma olhada nestas. Dirilish, Ertuğrul, a prequel de O Otomano, mostrando as aventuras do pai de Osman. Vikings, tem menos turbantes e mais capacetes com chifres, mas a vibe de conquista e estratégia tá lá. Marco Polo, intrigas políticas, cenários incríveis e aquele toque exótico do Império Mongol. Se você ainda tá em dúvida, já te digo, larga essa desculpa e vai logo ver O Otomano. É entretenimento raiz, com muita espada, batalhas e momentos que te fazem vibrar ou ranger os dentes. Agora, se já assistiu, comenta aí. Você acha que Osman merecia um 10 de 10 pontos ou tô sendo justo na nota? Ah, não se esquece de dar aquele like histórico, compartilhar, se inscrever no canal, porque já estamos aqui trabalhando duro, editando uma nova dica para vocês. Obrigado por assistir e até a próxima.